Meus amigos, podemos dizer que o liberalismo morreu. Olha essa matéria aqui do New York Times. Intel concorda em vender aos Estados Unidos uma participação de 10% dos seus negócios. No Brasil foi muito propagado o liberalismo. O Bolsonaro disse que tinha um ministro mais liberal de todos, que trabalhou lá com Chicago Boys no Chile para implementar o liberalismo lá durante a ditadura do Pinochet. Mas a grande questão é que essa defesa toda de um mundo liberal, de que devemos abrir nossa economia para que as empresas estrangeiras venham investir, venham pôr suas empresas aqui e tudo mais, essa ideia é tão propagada pelos Estados Unidos que na prática eles não praticavam tanto, mas eles queriam para o mundo todo, até essa retórica já morreu. Por um largo tempo fui um grande defensor do liberalismo. Hoje vejo um mundo que é mais necessário uma mistura de liberalismo com keynesianismo. Mas aqui os Estados Unidos está indo para uma linha bem keynesiana, afugentando todo o liberalismo e vendo a possibilidade, através do seu governo, de ter um maior ganho. Agora, nós temos impostos sobre todos os países do mundo, uma prática contrária à forma desse de impostos, uma prática contrária à doutrina liberal, mas ele colocou imposto sobre todo mundo, em alguns casos por questões econômicas e outros casos por questões políticas. E agora fica mais escancarado ainda a intervenção deles nas empresas por lá. Olha o que diz aqui, ó. O presidente Trump disse na sexta-feira que a Intel, a problemática fabricante de chips do Vale do Silício, concordou em vender ao governo dos Estados Unidos uma participação de 10% em seus negócios. Vai ser do governo dos Estados Unidos, avaliada em 8,9 bilhões. E uma das maiores intervenções governamentais em uma empresa dos Estados Unidos desde o resgate da indústria automobilística após a crise de 2008. Eu disse, acho que seria bom ter os Estados Unidos como seu parceiro. Isso quem disse foi o CEO, diretor-geral da Intel, o Lip Bhutan. Lembrando, a Intel é aquela grande empresa que fabrica placas-mães e outras coisas de computadores que sempre foi muito competitiva e agora está perdendo para outras empresas. Bom, então ele disse, o Lip Bhutan, que acho que seria bom ter os Estados Unidos como seu parceiro. Ele concordou e eles concordaram em fazer isso, disse o Trump. Eu acho que é um ótimo negócio para eles. A Intel afirmou que os Estados Unidos investirão 8,9 bilhões em suas ações, além dos 2,2 bilhões que o governo pagou à empresa sobre os chips e o ato da ciência. Um programa federal sancionado em 2022 que concedeu bilhões em subsídios para reativar a fabricação de semicondutores nos Estados Unidos, porque eles estão perdendo. Hoje, a máxima tecnologia em produção de semicondutores está em Taiwan. Eles estão pressionando, fizeram Taiwan construir uma fábrica nos Estados Unidos, lá no Arizona, se não me equivoco. Porém, esses semicondutores que são produzidos lá estão 2 ou 3 anos atrasados em referência aos semicondutores que são produzidos em Taiwan, para que Taiwan possa assegurar sua tecnologia tendo essa tecnologia de ponta. Então, eles estão tentando também reativar a Intel para que possa fazer essa produção. O governo não terá assento no conselho nem outros direitos de governança na Intel. Até quando? E o senhor Tan aqui coloca, somos gratos pela confiança que o presidente e o governo depositaram na Intel e estamos ansiosos para trabalhar para promover a liderança tecnológica e industrial dos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, chamou o acordo de histórico e afirmou que ele fortaleceria a liderança dos Estados Unidos em semicondutores, que funciona como o cérebro dos computadores e são usados em tudo, de torradeiras a carros e armas. Ele inclui uma foto ao seu lado do Sr. Tan, a quem agradeceu por fechar um acordo justo para a Intel e para o povo americano. Para o povo americano não sei, né? Porque esse dinheiro tudo vem de impostos ou de emprestar mais dinheiro para o mundo, que serão pagos realmente também através de impostos, será pago
digamos, os juros dessa dívida. A Intel tem enfrentado dificuldades após perder várias ondas de inovação, incluindo as revoluções dos smartphones e da inteligência artificial, e outros fabricantes de chips como a Nvidia, que hoje é a empresa mais cara do mundo, a mais valorizada. Então, faz com que ela sucumbiu durante esse tempo. Esse aqui é o senhor Lipton, o atual presidente da Intel. E aqui diz, ó, o governo Trump adotou uma abordagem intervencionista com empresas privadas, especialmente com a indústria de semicondutores. E a abordagem intervencionista é justamente uma abordagem keynesiana e para nada liberal. Então, o capitalismo ele funciona dentro de diferentes formas. Temos a forma liberal clássica, temos a neoliberal, temos a keynesiana. São as três principais formas do capitalismo se mostrar. A keynesiana é muito criticada pelo liberalismo e desde os Estados Unidos sempre vendeu ou a liberal, sempre vendeu não, né? Às vezes vende a liberal e a neoliberal e agora voltou novamente para a keynesiana. Lembrando que o governo do Roosevelt, aquele que venceu a Segunda Guerra Mundial, que ficou praticamente que ele ficou uns 15 anos no poder, né? Ele entrou em 30, 31, uma coisa assim. Então, era uma política keynesiana, que ele foi a política que ele aplicou para resgatar a economia dos Estados Unidos depois da crise de 29. E agora voltou com tudo, ó, uma abordagem intervencionista com empresas privadas, especialmente com a indústria de semicondutores. Nos últimos meses, o presidente ameaçou retirar subsídios governamentais de fábricas de chips, que restringiu bilhões de dólares em venda de chips de IA para a China, antes de mudar de ideia, porém os chips que são vendidos para elas ainda não são os de última tecnologia. Propôs tarifas elevadas sobre chips fabricados fora dos Estados Unidos, exigiu investimento em novas fábricas americanas, que foi o que fez a TSMC, porém não são os chips de ponta também. O Sr. Trump tem como alvo específico a lei CHIPS, sancionada pelo presidente Biden, e que criou 50 bilhões em financiamento para reconstruir a indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Ou seja, foi uma lei criada pelo Biden para dar mais dinheiro para as indústrias de chips nos Estados Unidos e que o Trump praticamente continua fazendo a mesma coisa. Nos últimos 50 anos, a produção de chips se deslocou para a Ásia, com muitos sendo produzidos em Taiwan, uma ilha autônoma que enfrenta a ameaça de uma aquisição chinesa. Seu governo tem pressionado os fabricantes de chips a aumentar seus investimentos nos Estados Unidos para receber cerca de 36 bilhões em subsídios prometidos pelo governo Biden. 36 bilhões de dólares. A Intel recebeu 10 bilhões e 860 milhões em financiamentos, 3 bilhões para produzir chips para o Departamento de Defesa e 7,86 bilhões para projetos no Arizona, Novo México, Ohio e Oregon. Aqui está o Biden com a galera da Intel, justamente, e diz, ó, ter o governo como investidor na Intel pode aumentar a percepção de que a empresa é grande demais para falir. Aquela ideia, se você é muito grande, não se preocupe que se você for falir, o governo te resgata. Também é provável que levante questões sobre se o Sr. Trump e outras autoridades americanas poderiam, em última análise, exercer algum papel na pressão para que outras empresas se tornem clientes da Intel. Até agora disseram que não, mas eu acho isso bem provável, ainda mais com Trump. Uma participação do governo pode não resolver os problemas da Intel. A empresa tem lutado para competir na produção de chips mais recentes. Mesmo que o governo Trump pressione empresas como Apple, Nvidia e a Qualcomm a comprarem da Intel, ainda não sabe se a Intel conseguirá fabricar os produtos que as empresas de tecnologia demandam. Vai levar um tempo. Quando o governo se tornar parte interessada, a questão é: o que farão para proteger seus investimentos? Você não quer forçar as empresas a escolherem a Intel. Você quer que elas escolham usar voluntariamente, mas talvez seja necessário criar incentivos como isenções fiscais. E aqui então, pessoal, por isso que eu coloquei o nome O Liberalismo Morreu. Essa matéria deixa bem claro, que saiu aqui no New York Times, e que a ideia liberal de vamos comercializar com todo mundo, não vamos criar barreiras, não vamos, através de via governamental, privilegiar algumas empresas, não existe. Pelo menos não mais, agora nos Estados Unidos. A ideia é
vamos beneficiar, vamos trazer o maior número de empresas para os Estados Unidos e vamos beneficiar as nossas empresas em detrimento das outras, porque a gente quer priorizar elas, as empresas americanas, e priorizar quem produz aqui no país. Isso é keynesianismo. E aí? O liberalismo morreu. E aí a gente fica muitas vezes defendendo isso aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos estão lá pouco se lixando, né? Estão fazendo o que é melhor para eles. Isso faz pensar que talvez devemos também adotar algumas práticas keynesianas, não todas, porque daí dá ruim, mas algumas práticas keynesianas para priorizar e fazer também crescer as nossas empresas brasileiras, mesmo através do intervencionismo estatal. Sou o professor José Santiago, diga aí nos comentários o que você acha. Aqui buscamos fazer uma análise da política nacional e internacional, sem políticos e sem ideologias de estimação.